7/12 se refere a esse desenho. Esse desenho, conhecido como Flor da Vida, que contém 18 círculos. E 18, se eu não me engano, é o que? O arcano da lua, não é? Deixa eu conferir aqui. Arcano 18. É isso mesmo, é a lua, tá vendo? Essa lua é o que? A sombra do espírito perfeita, a sombra perfeita, ou seja, a simetria perfeita entre luz e trevas. Essa simetria perfeita é o que forma uma estrutura de lógica dentro do abstrato. Ou seja, no vazio do vácuo, no caos, você precisa de uma estrutura de lógica simétrica que possibilite então a navegação da consciência dentro desse vazio. E a Flor da Vida é uma representação disso, porque ela tem em si os 18 círculos que se interseccionam de forma perfeita, simétrica. E possibilitam então uma harmonia entre os traços dos círculos e o vazio do campo por trás do círculo. Esse equilíbrio é o equilíbrio da sombra, o equilíbrio de luz e trevas. Por que 7/12? Porque no centro você tem um círculo central, certo? Esse círculo central é como se fosse o chakra coronário, ou a coroa em si, né? Chakra coronário é o que emana as vibrações do núcleo do sistema. Você tem um sistema. Primeiro você tem o círculo, certo? E o ponto. Definindo o círculo, você então delimita o limitado e o infinito. Dentro do círculo limitado e fora do círculo o infinito. E quando você tem o ponto dentro do círculo, você tem a definição do eixo matemático do círculo, que é o tempo. Então, se o círculo do infinito é o tempo, que é Cronos, quando você define o ponto dentro do círculo, você tem Zeus, filho de Cronos. Zeus é o altar de Zeus, que é o ponto dentro do círculo, representa a ordem cósmica, a ordenação desse tempo. Então, se você tem o tempo infinito, que é percebido pelo círculo, a delimitação do círculo, e aí dentro do círculo você vai ordenar esse tempo, certo? É da mesma forma que a consciência gerando, o espírito gerando a consciência, porque quando tudo é uniforme, uma coisa só, não há consciência. Então quando o círculo surge, quando a consciência é gerada, quando o espírito gera o círculo, dentro do círculo é que vai surgir a consciência. Mas é só dentro do eixo, do ponto, é que essa consciência dentro do círculo, que nasce a partir da temporalidade, vai ser ordenada, ou seja, o infinito percebido por ela vai ser ordenado a partir desse eixo. E esse eixo vai gerar esse primeiro círculo. Primeiro círculo dentro do círculo. Esse primeiro círculo que é o chakra coronário. É como se toda a energia do vácuo se concentrasse em um único ponto. Quando essa energia se concentra em um único ponto, você tem a corona, a coroa, que é o chakra coronário. É o círculo no meio. E ao redor desse círculo central, então você vai ter o quê? 6 círculos interseccionados nesse primeiro círculo, ao redor desse primeiro círculo. E esses 6 círculos interseccionados ao redor desse primeiro círculo é o que vai formar o cubo de Metatron. Esse primeiro cubo que vai gerar então os 7 chakras, que é gerado pelos 7 chakras. Então vai ser o eixo, o círculo do eixo com os 6 círculos ao redor. Por isso que se você for pesquisar sobre Kundalini, você vai entender que Kundalini se eleva até o 6º chakra. E é no 6º chakra que ela desperta como consciência. Assim como nos arhats, assim como os faraós que usam aquele símbolo da serpente, da naja na testa, é uma representação de Kundalini elevada até o 6º chakra, ou seja,
é esses 6 círculos ao redor desse central que vão girar. Ou seja, esses 6 círculos são os 7 chakras. O sistema perfeito. 6, equilíbrio. E pode ver que o 6 ele vai ficar exatamente entre um círculo central e os outros círculos ao redor. Nessa imagem aí a gente tem então os 7 círculos em vermelho. E no centro o sétimo, né? O sétimo que é o verde. Então são como os 7 dias da semana. Como a roda. A roda interior. Esse 7, ele se aplica ao octaedro, que representa o ar. Esse ar é o plano arquetípico, certo? O símbolo, o octaedro, forma geométrica octaedro, representa o elemento ar. Elemento ar está associado ao plano de Atzilu, da Kabbalah. Atzilu é o plano arquetípico, plano dos arquétipos. Esse plano arquetípico, ele é um plano subconsciente. Esse plano dos arquétipos tem a ver com a roda de Sansara interna. Roda de Sansara interior, que é o plano das ondas, certo? Das ondas, onde as ondas são emanadas. Esse é o ciclo de emanação interior arquetípico. E esse interior, as ondas elas vão ser emanadas do centro, emanadas do centro do altar de Zeus. E esses 7 círculos vão ser como as musas, semelhante às musas. Não são necessariamente as musas, mas assim como o ponto não é necessariamente o altar de Zeus. Eu estou usando a mitologia para tentar fazer uma analogia, para facilitar a compreensão, para ter uma noção do que essas abstrações se representam, né? E lembrando que não são definições fixas. A partir dessas definições você pode gerar novas e novas e novas definições. Então, quando essas ondas elas são emanadas de dentro para fora, no sistema arquetípico de Atzilu, elas vão perdendo frequência conforme elas vão se emanando, se afastando do núcleo. Essa flor da vida é como se fosse uma representação do microcosmo. Então, conforme as ondas vão se afastando do núcleo, do eixo da roda, elas vão girar por esses 7 círculos. Depois que elas giram por esses 7 círculos, elas vão ultrapassar esses 7 círculos. No momento em que elas ultrapassam esses 7 círculos, é no momento em que ela entra em colapso consigo mesma. Nesse momento, então, ela vai dar de cara com os 12 círculos que tem ao redor. Perceba aí nessa imagem que já são 12 círculos nas bordas, certo? Esses 12 círculos vão ser o quê? As paredes do microcosmo. As paredes do microcosmo ligadas ao tempo, ligada ao fluxo do tempo. Você tem então um tempo externo, certo? Um tempo exterior, que são o quê? Os reflexos da parede do microcosmo. O microcosmo é uma bolha. Está dentro de uma bolha, você é o ponto dentro da bolha e você está olhando dentro dessa bolha. De dentro para fora, você tem uma percepção de 360 graus da esfera, da hiperesfera. Essa hiperesfera, ela faz uma simbiose entre o que tem dentro e o que tem fora. Então, se você pega um hipercubo e vê o movimento dele, assim como o da hiperesfera, então ao mesmo tempo em que ela está jogando para dentro, está se interiorizando, ela está se exteriorizando, ou seja, é uma simbiose entre o que está dentro e o que está fora. Sendo assim, então, a gente tem esse círculo exterior, a gente tem tempo cronológico. Por isso a gente tem esse relógio de 12 círculos. São os mesmos 12 signos do zodíaco. Porque a energia astral ela se expande e ela vai se refletir nos limites astrais.
Esses limites astrais são conhecidos como lipica. Lipica, que são os limites kármicos do microcosmo, onde as ondas elas vão encontrar a si mesmas colapsarem em partículas, gerando então a solidez da matéria. A solidez da matéria vai ser essa casca ao redor, a casca ao redor dos 7 círculos interiores. Essa casca ao redor dos 7 círculos é os 12 círculos externos. Esses 12 círculos externos que são as 12 horas do relógio convencional. Tempo cronológico. É um tempo exterior, certo? Agora, se você pega lá em cima, aqui no que eu te na imagem de cima, os 7 círculos interiores, então você tem o quê? Nos 6 círculos intermediários, você tem o tempo Kairos, que tem como eixo o vazio, que é a ausência do tempo. Porque esse eixo, ele vai ser semelhante ao que tem fora dos círculos. Entende? Então, o Kairos vai ser um tempo interior. Vai ser um tempo anterior à manifestação física, sólida. Então, ele não vai ser um tempo de espaço. Entende? Ele vai ser um tempo de sentimento. Então, o fluxo dos sentimentos interiores, que são 7 graus de consciência, que na verdade são 6 desenvolvendo a partir da base do eixo, esses 7 graus de consciência diferentes, estados vibracionais do sentimento, da alma. Então esses 6 diferentes estados da alma são o tempo de Kairos, que é o tempo interno, o tempo dos sentimentos. E ele que vai se expandir e se manifestar então em Cronos, nos 12 círculos ao redor. O sentimento é emanado de dentro para fora, quando ele alcança os limites kármicos do microcosmo, então as ondas elas se refletem em si mesmas, elas se colapsam em si mesmas, gerando um mundo físico. Um mundo físico baseado no quê? No céu astral. O que é o céu astral? São esses 12 círculos, que tem a ver com as ondas que foram colapsadas, ou seja, é o nosso próprio passado. Então, as nossas próprias ondas emanadas do passado é que vão coagular uma estrutura física, baseada nos limites kármicos do microcosmo. Então, a gente vai ter aí, nessa mesma imagem, na flor da vida, a gente vai ter o movimento da Torus. O movimento da Torus de emanação e absorção, que é o mesmo movimento do Big Bang. Big Bang como emanação e absorção. É uma expansão cósmica e uma inflação cósmica e uma retração cósmica. É o processo de criação do universo. Então, a realidade, ela vem de dentro para fora, se manifesta e retorna de fora para dentro, se desmanifestando, assim como todo o universo, que se manifesta a partir do ponto de singularidade no Big Bang, se expande, e ao mesmo tempo em que ele está se expandindo, ele está se contraindo, só que em estados diferentes da matéria. Então, se ele se expande, quando ele se expande, antes dele começar a esfriar, no momento em que ele está se expandindo, então ele é, na verdade, onda. Então, quando ele começa a esfriar, que ele para de se expandir e retornar, ele é partícula e ele retorna. Então, você tem um ponto de singularidade que emana a energia, que são os núcleos das estrelas, que estão emanando essa energia e oferecendo a vida para todos os seres vivos. E você tem o lado negativo, que é o buraco negro, que ele está absorvendo essa energia da estrela que foi coagulada. Então a energia da estrela é emanada do centro como energia radioativa, como radiação. Essa radiação ela vai então perder frequência e vai se coagular em matéria sólida quando ela se afasta do núcleo da estrela, porque o núcleo da estrela é que tem pressão suficiente para gerar a fusão nuclear liberando essa energia, certo?
Porque essa pressão é que vai abrir o buraco negro para absorver de volta tudo que foi emanado. Toda a matéria que foi coagulada, ou seja, o espírito que perdeu velocidade se tornou matéria, se transformou em paredes de Lipica, ou seja, as paredes do microcosmo, vão ser novamente reabsorvidos pela força do buraco negro, que vai, pela pressão, vai dissolver de novo essa matéria e extrair dessa matéria a energia substância, que vai ser a mesma radiação usada pelas estrelas para alimentar a vida nos planetas. O processo de expansão, de emanação e retração cósmica é um sistema osmótico de ordenação, de equilíbrio vetorial. É um equilíbrio vetorial, é o mesmo equilíbrio presente em todas as coisas. Em todas as coisas. Ele é o Cristo. Esse equilíbrio vetorial é o Cristo, porque ele é responsável pela manutenção. Ou seja, ele destrói e reconstrói tudo. É a força responsável por construir e desconstruir. Construir e desconstruir. É o instinto em manifestação. Tanto nos animais, quanto nas plantas, quanto nos seres humanos, quanto nas pedras, quanto nas estrelas. A mesma força que busca equilibrar a si mesma, igualar a si mesma entre seus opostos. Que nada mais é do que uma equação matemática que busca a razão. E o que é a razão? A razão é a neutralidade. A razão é exatamente o que vai igualar os dois lados da equação. A razão é o conjunto verdade que vai igualar os dois lados da equação. Então, mesmo que sejam diferentes, como espírito e matéria, o espírito é sutil, a matéria é sólida. Mesmo eles sendo diferentes, vai existir então um equilíbrio entre eles, uma correspondência que vai ser alcançada através da razão. A razão pura, ela vai dar um jeito de equilibrar as coisas, igualando espírito e matéria. E essa razão pura é o instinto. Então, o instinto, ele é racional. Só que ele não é racional de forma egóica, como nós somos. Ele é racional de forma pura. Então, ele tem em si a razão pura. Então, o impulso instintivo puro é exatamente a mesma coisa do que a razão pura, porque vai buscar o equilíbrio. O impulso do instinto busca o equilíbrio. Assim como ele busca se reproduzir, ele busca se alimentar, ele busca se regenerar, ele busca se desenvolver. Porque ele já contém-se de forma latente a inteligência necessária para conseguir fazer a renovação de todas as coisas.